televisão, computador, rádio amador, telefone e gravadores são utilizados em larga escala, não só na Europa, mas em diversas partes do mundo, para poder fazer contato com pessoas falecidas, ou aquelas pessoas que tiveram seus corpos destruídos e que nós tínhamos a impressão que elas se destruíram junto com a mesma substância biológica. Esse assunto é tão hoje envolvente em toda a Europa que existe próximo de 20 mil pesquisadores, não só na Europa, mas na América do Norte e agora na América Latina, América do Sul, de uma forma generalizada, se envolvendo nessas pesquisas. Os resultados foram tão avultantes que eles fizeram o primeiro congresso internacional sobre o tema, com 830 participantes na Suíça, num período de 5 dias, onde de espírita lá só tínhamos nós, que fomos do Brasil, e mais 2 amigos. A maioria era cientista, gente de universidade, da eletrônica, da informática, não tinha ninguém espírita nem religioso, com exceção de um único padre francês, François Brin. Então lá houve uma proposta para o segundo congresso SEI no Brasil, já que o Brasil tem uma vocação natural para isso, porque somos um país eminentemente mediúnico. Aqui é um país onde o espiritualismo é muito vasto, onde você tem uma quantidade muito significativa de médiuns e de produção literária na área mediúnica, como também de fenômenos. Agora, os equipamentos eletrônicos no Brasil não são conhecidos para esse canal de contato. Que tipo de equipamento? Às vezes me passa uma certa onipotência das pessoas e uma enorme insegurança ao mesmo tempo, quer dizer, uma onipotência de não admitir que morreu, né? Não admitir a morte, não aceitar. Engraçado, o Espiritismo fala da aceitação da morte, mas ao mesmo tempo não me parece que aceita, não, porque fica o tempo querendo mexer com os falecidos, quer dizer, uma coisa meio onipotente, você não acha, não? Roberto, não, eu não acho. Não tem nada a ver com religião, né? Não, mas é uma coisa... A grande coisa da transcomunicação é que as pessoas envolvidas. Eu acho que é mais uma historinha que está sendo contada, de repente. Não, que isso? Não tem nada disso. Tape, não olha, vamos botar o tape. Você tem uma ideia? Hoje já existem grandes documentários, não só científicos, mas também com evidências até sociais, evidências generalizadas. Por exemplo, ali são imagens captadas por televisão de pessoas mortas. A mãe do pesquisador, Klaus Schreiber, a primeira imagem, ela quando vivendo sobre a Terra, ali num transvídeo, ela aparecendo depois de morta. A sua esposa, quando vivendo na Terra, na próxima imagem, uma transcomunicação captada na cidade de Arrey. Depois do falecimento? Alguns meses, anos, isso não tem uma data exata, né? É uma coisa que varia. Ali a atriz Romy Schneider, que vai se configurando lentamente o seu perfil de imagem, e ali a gente vê um padre da Igreja Católica, quando vivendo na Terra, e ali ele depois de morto. Ele não veio para dizer que não existia o mundo dos espíritos. Ali a Hannah Bushbeck, uma imagem já em movimento, porque as primeiras imagens eram mudas e fixas. Agora, com tecnologia desenvolvida, já tem um pequeno movimento. Olha o movimento com o rosto, com os lábios. E os pesquisadores alemães que estudam o vocabulário para o movimento dos lábios para mudos, descobriram que ela fala a palavra Liebe, que quer dizer amor em alemão. A próxima imagem é uma imagem profundamente significante, porque é o descobridor do alumínio, um pesquisador francês, Henri Etienne Sainte-Claire-Deville, que morreu em 1881. Quando ele viveu, a imagem dele? A imagem dele. Quando ele viveu na Terra, não existia ainda as películas de cinema. Só existia de fotografia. Portanto, jamais ele poderia ter sido filmado na Terra sem se fosse uma realidade espiritual, ele mostrando-se por um equipamento tecnológico. Você explicar melhor como é que é essa captação? Olha, a captação... Como é que tem corpo, né? Mas os espíritos não vivem descobertos, tem um outro corpo de outra natureza, que não é biológica. O que é que nós sabemos? Com muita semelhança. Com muita... Paulo de Tarso falava dos corpos celestes, os esoteristas aceitam o corpo astral, o corpo de glória dos protestantes, e os espíritas aceitam o perispírito. Os egípcios achavam falar de é muito parecido com uma fotografia. Pois é, né? Sim, os espíritos... Tem local. Os espíritos, ao perderem a forma física, conservam a parecença no seu corpo espiritual, no último corpo que deixou na Terra. Flutua no ar? Não, o espírito é a alma do homem que perdeu o corpo. Mas se tem corpo, então como é? Flutua? Mas está numa dimensão que não é física, o senhor não pode imaginar o corpo espiritual com um corpo de matéria. Estevão, flutuam como os santos da Igreja Católica flutuam. Como o Santo Antônio estava em 2 lugares ao mesmo tempo, como levitavam vários santos da Igreja Católica, é igual, não tem diferença nenhuma. Natural, não é nosso Olha, mas é isso, é igual. O problema é que eles fazem isso. Os santos da Igreja Católica não existiriam. Não, só que eles fazem isso também. Também fazem, o São Espírito faz pouquíssimos os assim. santos que levitam. A levitação é uma coisa muito extraordinária. Mas acontece. Natural, mas se existe uma, já não é suficiente para dizer que não existe. Já abriu precedente para outras existirem. Dom Estevão, aqui muita gente coloca assim, por que a religião católica não acredita, por exemplo,
na mediunidade, no sentido de que desça um espírito e que fale, incorpore, se os santos apareciam em 2 lugares ao mesmo tempo, se os santos, às vezes... Não, não apareceram. Isso é lenda, isso é história, diz que disse. Quer dizer que... Não. A bilocação não existe. O Antônio, então, quando ele defendeu o pai dele lá, uma mentira da igreja, então? Sim, Deus pode ter permitido que a pessoa tenha visto. E quantos santos viram Peraí, aí? deixa ele falar agora, gente. Fala, Dom Estevão. Ele não respondeu. É o seguinte, né? A bilocação de Santo Antônio é impossível metafisicamente. Você não pode estar aqui e na rua ao mesmo tempo, né? Então, Deus pode permitir que alguém na rua veja mentalmente, em sua mente, né, a imagem do santo, mas o santo não se transpõe para lá, né? E os milagres, Dom Estevão? Os milagres são outra coisa, os milagres não tem nada com o espiritismo, né? O milagre é a transformação de água em vinho, é a ressurreição Mas não são do morto. fenômenos também, se a gente for analisar, se tirasse a religiosidade dos milagres e olhar como fenômenos, não seriam fenômenos fantásticos? Fantástico, mas a parapsicologia hoje compreende a alma humana como alguma coisa muito poderosa. O inconsciente humano, movido pela sugestão, é capaz de mostrar coisas que a gente não imaginaria. Então, não são milagres. O que outrora se chamava Ninguém milagre... está falando de milagre. É terrível. Nós estamos discutindo uma coisa que não existe. Milagre existe, mas não é transformador. Nós estamos perdendo tempo com uma coisa que não devia ser motivo da nossa conversa aqui. Então, Estevão. Nós estamos falando de... Peraí, mas a coisa do inconsciente é uma coisa que eu também penso dessa forma. Está perfeito o inconsciente, mas nós vamos discutir milagre. Nós todos aqui já superamos a fase do milagre. Eu não superei, não. Eu não superei. Olha aqui. Eu creio em milagres, né? Mas eu também creio em Mas não milagre. nesses 3x2 que os jornais anunciam, não. Não. Milagre é uma coisa rara, É o seguinte, nós estamos difícil. caminhando por uma esquina que tira a importância da nossa reunião. Esse momento, que é um momento precioso na televisão. Só isso. Falando talvez da gostaria maior de falar- descoberta do Estou século falando aí XX, exatamente E ninguém isso está se aqui. dando conta disso. O acontecimento da transcomunicação, segundo uma pessoa que eu tenho o maior respeito, que é o Francisco Cândido Xavier, que gravou até um tape pra gente aqui. Pode botar o Eu gravei, tape do tá aí. Chico Xavier agora, Roda por o tape favor. do Chico Xavier. E que ele é um mentor espiritual, porque ele está pro cristianismo, pro espiritismo, como a irmã Dulce está para a igreja Fiz católica. Uma 80 pessoa anos. respeitável, com Depois do 400. dia Olha o tape do Chico Xavier. completei 80 anos, começou a defassagem do meu corpo físico. Mas isso é muito natural em qualquer pessoa, especialmente na pessoa idosa. É uma crucificação gradual de que eu necessito para não ficar envergonhado no além, quando eu chegar à convivência dos nossos irmãos já desencarnados. Eu quero não sentir vergonha de nunca ter sofrido, mas para mim isso não é sofrimento. Ele diz uma coisa por demais emocionante, que me toca o coração, quando ele disse assim: eu sou como uma pessoa exilada. Isso que eu queria que tocasse. Eu sou como uma pessoa exilada. Você é cristão também. Eu fui exilado. O senhor pode ser ficção, para mim é amor. Cristão. É cristão. Cristão, É cristão também. Eu, assim, eu sou uma pessoa exilada que estava esperando os meus amigos. Os meus amigos chegaram. Os amigos é a transcomunicação, que não tem nada a ver com a religião dele. E agora eu já posso partir em paz. Essa é a mensagem que ele passa para o Congresso. Porque, segundo o próprio Chico Xavier, é mais importante do que a descida do homem na Lua, a transcomunicação. Muda o conceito de religião, muda o raciocínio das pessoas. Nós vamos saber que nós temos que nos preparar. A morte não existe, que isso é uma passagem. É por isso que vai Ser cristão, essa é cristão. ser cristão. Então o objetivo desse congresso, esclarecer, né? Passar para as pessoas o terceiro milênio, que é um mundo novo. Nós vamos ter que ir pro aparelho é o intervalo. seu. A Beth está colocando uma outra questão que depois, a gente conversa aqui depois do Mas intervalo, a questão tem da aparelhagem. Mas não tem aparelhagem? Nenhuma, é a mais simples possível. Vamos ter que ir pro Aparelho é o intervalo. seu. A Beth está colocando uma outra questão que depois, a gente conversa aqui depois do intervalo, a questão da aparelhagem. Mas não tem aparelhagem? Nenhuma, é a mais simples possível. E agora eu vou conversar com a Sueli Aparecida de Farina,
Ela é psicoterapeuta, mora aqui em Santa Teresa. Como vai, Sueli? Tudo bem, Márcia. Sueli, você, então, acredita em reencarnação? Acredito, sim. E tenho, através do Vanucci, recebi uma mensagem psicografada na peça Além da Vida, a qual eu estava para tentar o suicídio. E por essa mensagem, ela conseguiu contato com a minha avó. E, vamos dizer assim, eu não tentei e hoje eu sou uma pessoa que acredito em reencarnação, acredito no espiritismo e fico muito feliz em vê-lo, porque foi uma pessoa que vamos dizer assim, me ajudou. Eu não o conhecia, eu nunca tinha tido contato com ele. E eu recebi essa mensagem através do Augusto César Vanucci. A mensagem da minha avó, falecida há mais de 20 anos, a minha avó paterna, em grande aflição e me auxiliando através dessa mensagem. Quer dizer, ela disse coisas que só ela poderia saber para dizer para você? Só ela que poderia saber coisas da minha vida, o que estava se passando, o porquê da minha depressão, o porquê que eu estava naquela crise, que jamais ele poderia saber, porque eu não conhecia, eu nunca tive nenhum contato assim, não conhecia o Augusto César Vanucci. Inclusive ele recebeu a minha avó também no centro, em Gramacho, onde eu tive a certeza, através de dados que ela colocou, coisas da minha infância, que ele não poderia saber, coisas da minha infância, coisas assim, até de brinquedos, de bonecos, que eu colocava em dúvida, porque eu estava muito assim desesperada, então eu queria ter certeza de tudo que estava se passando. E realmente eu tenho certeza hoje, era minha avó, através do Augusto César Vanucci, eu tive essa comprovação. Muito obrigada pelo seu depoimento aqui. Eu agradeço a vocês todos. Tá bom? Uma boa noite. Uma boa noite para você. Obrigada. Eu quero então agradecer as presenças dos nossos convidados, Augusto César Vanucci, do monge beneditino Dom Estevão Bittencourt, do Babalorixá Pai Alexandre de Ogum, do pesquisador Clóvis Nunes e da nossa querida cantora Beth Carvalho. E amanhã estou esperando por você, aqui de novo, eu e você. Rede Manchete, Canal 9, São Paulo. Clodovil abre o jogo, hoje, 10h30 da noite. Assista agora São Paulo em Manchete. Fique com a gente.